E aí, pessoas do bem, hoje essa aula ela tem uma mágica toda especial, porque nós vamos falar sobre teoria do conhecimento e a relação que isso tem com a filosofia. Roda a vinheta! Falar sobre tipos de conhecimento é a nossa tarefa para essa videoaula. Tarefa difícil, mas ao mesmo tempo extremamente importante para fazer qualquer prova de vestibular. Uma das áreas da filosofia é a epistemologia ou teoria do conhecimento. É a maneira como que as ideias se formam na nossa mente. Como que o conhecimento é colocado em prática ou meramente é um conhecimento teórico. E hoje a gente vai conversar sobre tipos de conhecimento e a relação que isso tem com a filosofia. A palavra conhecimento é uma palavra muito bonita dentro da história da filosofia. Conhecimento é associado à sabedoria. Uma pessoa que tem conhecimento sobre algo é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente. Ela conhece algo sobre um determinado assunto. Qual é a matéria que você melhor domina? Qual é a matéria que tu tens uma maior facilidade? Ou ainda, qual é aquela que é o teu grande calcanhar de Aquiles? É aí que o conhecimento ele entra, na maneira que nós podemos formar uma ideia. Ao estudar os tipos de conhecimento dentro da filosofia, a gente vai perceber que cada um deles está associado a um período da história. Essa história que começa lá na mitologia e chega até os dias atuais. Para cada momento histórico, um tipo de conhecimento será abordado. Hoje, nós estudaremos 4 desses tipos. Vamos conversar sobre conhecimento mítico, vamos conversar sobre conhecimento empírico, vamos conversar sobre conhecimento científico e vamos conversar sobre conhecimento teológico. Para que essa conversa aconteça, pega todas as tuas anotações e vamos item por item para que cada elemento fique claro e extremamente objetivo. Ao falar de conhecimento mítico, o nome já nos dá uma ideia do que vai vir por aí. Nós iremos falar sobre a forma que a filosofia olha para a mitologia. E aí tu poderia me perguntar, mas Beto, filosofia e mitologia é a mesma coisa? Não sei. Se formos lá no período arcaico da filosofia, perceberemos que o mito ele vem antes da filosofia. O mito foi a primeira forma que os gregos encontraram para explicar a origem e a natureza do mundo. A mitologia se configurou como um tipo de conhecimento. É claro que não é um conhecimento científico, não é um conhecimento racional, não é um conhecimento filosófico, mas é um tipo de conhecimento e que foi extremamente útil dentro de uma determinada época histórica. No período arcaico, muitas dúvidas surgiam. Da onde vem o amor? O que acontece depois que a gente morre? Da onde nasce a revolta, a raiva, as guerras? Todas essas perguntas não tinham respostas na ciência ou na própria natureza. As respostas eram encontradas na mitologia. Então, dizer que a mitologia é um tipo de conhecimento é algo extremamente correto dentro da filosofia. Porque o mito foi a primeira forma de explicação do mundo criada pelos gregos. Agora, dizer que o conhecimento mítico é um conhecimento filosófico, aí eu confesso para ti que nós temos um perigo aqui. Porque filosofia e mitologia são 2 momentos muito distintos na história do pensamento grego. O que tu podes afirmar na prova é que a filosofia, ela nasce na tentativa de racionalizar o mito, de dar uma explicação mais coerente
para a mitologia. Foi o que os pré-socráticos fizeram ao criar o conceito de physis, o conceito de natureza. Agora, o dia e a noite não é mais determinado por um Deus. O dia e a noite é apenas um fenômeno da natureza. O segundo tipo de conhecimento que nós iremos abordar é o conhecimento empírico. Essa palavra você já conhece ela, porque empírico está associado à experiência. Empírico está associado a tudo aquilo que passa pela prática, pelo hábito, pela vivência. É interessante a gente perceber que o conhecimento empírico, ele está muito associado ao senso comum. Porque, de alguma maneira, tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia é objeto a ser conhecido. Ao caminhar na rua, ao assistir uma aula, ao presenciar uma cena, estamos aprendendo de tudo um pouco. Aprender a tocar violão, olhando outra pessoa tocar violão, é um conhecimento empírico. Eu estou vivenciando aquele momento. Eu aprendi a cozinhar assistindo a minha avó a cozinhar. Essas vivências pessoais, essas vivências individuais, elas configuram um tipo de conhecimento. Não é um conhecimento científico, não é um conhecimento rigoroso, metódico, mas é um tipo de conhecimento. Eu aprendi com a vida, eu aprendi com o hábito, eu aprendi com a experiência. Por isso que é chamado de conhecimento empírico. Existem dois grandes filósofos que vale a pena você destacar nesse momento. O primeiro é o tio Ari, o Aristóteles. Porque esse cara, ele partia do princípio de que todo conhecimento tem uma causa. Todo conhecimento passa pela experiência. E que todo conhecimento humano depende do hábito, da vivência. É claro que ele não anula a razão, mas ele nasce da nossa experiência. O outro filósofo é um querido do período moderno, um dos autores que nós já conversamos nas nossas videoaulas, que é John Locke, o cara que compara a mente como uma folha de papel em branco, o cara que associa que a nossa mente ela nasce pura e que na medida em que nós vamos vivenciando tudo, nós vamos escrevendo, vamos imprimindo as nossas sensações e as nossas impressões. Eu quero chamar a tua atenção para um pequeno detalhe. Ao falar de conhecimento empírico, é muito normal fazermos essa relação entre o empírico e o racional. O detalhe é que o conhecimento racional ele é uma característica da filosofia. E o conhecimento empírico também é uma característica da filosofia. É possível relacionar esses dois elementos, Beto? Sim, é possível. Por isso que nós dizemos muitas vezes que o conhecimento une a teoria da razão e a prática da experiência. O nosso terceiro tipo de conhecimento é algo extremamente polêmico. Mamilos! É por isso que nós vamos falar sobre conhecimento teológico. Eu tenho certeza que aqueles alunos que estão dedicados ao estudo da filosofia devem estar se perguntando, mas a fé é um tipo de conhecimento? A gente aprendeu que fé é uma coisa, que razão é outra, que filosofia e fé são duas coisas que não se relacionam. E agora tu tá dizendo, gordo, que necessariamente nós teremos um conhecimento teológico? Pois então, hoje nós entenderemos que a fé, a razão, a filosofia e a teologia, elas podem conversar. Durante a Idade Média, durante o período medieval, entre os séculos 3 aos séculos 12 depois de Cristo, a Igreja Católica, ela tem o controle político e o controle moral da vida das pessoas. O problema é que, além de tudo isso, a Igreja Católica passa a ter o controle sobre a verdade. Quem estabelece o que é verdade ou não,
Quem estabelece o que é ciência ou não é a igreja. E é nesse momento da história que a teologia e o conhecimento teológico, eles se fortalecem. Durante o período medieval, em que a dominação da igreja está aliada ao Estado, existem dois momentos que merecem ser destacados. O primeiro momento chama-se patrística, ou, se vocês preferirem, Alta Idade Média. É nesse momento que vai surgir um cara chamado Santo Agostinho. E ele partia de uma ideia muito simples. A fé é maior do que a razão. Ou seja, eu preciso crer para conhecer. A fé é que me prepara para o conhecimento. E é por isso que esse período é conhecido de patrística, por causa da existência dos padres apologistas. O segundo período da Idade Média é chamado de escolástica e recebe esse nome justamente por causa do nascimento das universidades. A construção do conhecimento dentro de um espaço acadêmico. É aqui que vai aparecer um jovem rapaz chamado São Tomás de Aquino. Um cara profundamente intelectual, escreveu uma obra chamada Suma Teológica e dedica-se a estudar a doutrina da igreja. Tentar provar a existência de Deus através da razão. E aí você vai me perguntar se isso é possível. Uma dica extremamente importante nesse período é não tentarmos atribuir juízos de valor, como certo e errado, justo ou injusto. A teologia é um tipo de conhecimento e ela tenta provar a existência de Deus através da razão. Construir um conhecimento sólido pela fé, pela vivência que naquela época histórica é fundamental. Por isso que a gente não pode estar dizendo se isso é certo, errado, correto ou incorreto. A ideia simples que deve ficar na tua cabecinha é que teologia é um tipo de conhecimento. E agora eu quero conversar sobre o miolo do pão. Eu quero conversar sobre o momento mais importante da história da filosofia, que é quando nós estudaremos o conhecimento científico. Eu posso dizer que arte é ciência? Não sei. Eu posso dizer que literatura é ciência? Desculpa. Licença aí, Deiman. E a religião é ciência? Calem a boca pra não ficar falando bobagem por internet, porque eu tô hoje eu tô nervoso, eu tô paciente. E a filosofia é ciência? Fala o que você quer de uma vez, caralho. Pois todas essas perguntas fazem parte dessa discussão em especial. Dizer que um conhecimento é científico ou não depende de alguns critérios extremamente pontuais ao longo da história do pensamento filosófico. E é importante que a gente saiba cada um deles. Para que um conhecimento seja considerado ciência, é preciso que tenha objeto definido, método, que o conhecimento seja testado e, principalmente, que o conhecimento seja demonstrado. Cada um desses elementos formam o conhecimento científico. Tudo aquilo que é rigoroso, tudo aquilo que pode ser testado, comprovado, demonstrado e que principalmente tenha características universais é aplicado ao conhecimento científico. A palavra ciência, ela é usada sempre quando queremos dar ideia de verdade. Aquilo é cientificamente comprovado. Para que ciência e verdade possam estar relacionadas, é preciso critérios, é preciso uma rigidez, é preciso
racionalidade. Por esses motivos, dizer que a arte é ciência é um equívoco. Dizer que a religião é ciência é um equívoco. Dizer que o conhecimento mítico é ciência é outro equívoco. Porque todos esses conhecimentos não passam pelo critério e o rigor metodológico. Ou falta objeto, ou falta ser testado, ou falta ser demonstrado. Ciência é todo aquele conhecimento que pode necessariamente ser comprovado, testado e demonstrado. E aí chegamos a esse momento muito especial. Hoje nossa videoaula conversou sobre os mais diversos tipos de conhecimento. Agora, basta assistir de novo, compartilhar com os teus amigos, debater e trazer todas as tuas dúvidas para que a gente possa te ajudar. Um super beijo e até o topo do Enem! E aí, guerreiros do mundo Enem? E aí, guerreiros do Enem? Agora chegou aquele momento muito especial. Eu quero que tu curta esse vídeo aqui e te inscreva no canal do Mundo Edu para que nós todos possamos chegar ao topo do Enem. Beijo!